Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse programa, mas tenho certeza que ele pode te impactar. Vamos começar de uma forma diferente. Traz água para mim aí, por gentileza. Hoje tem que ser com água quente, nada de água fria, porque os convidados de hoje são diferentes. É engraçado, né? Eu sempre falo que os convidados são diferentes, o pessoal fica olhando assim, fica pensando, o que esse cara tá falando? Sempre é diferente, sempre é diferente. Olha só o convidado de hoje. Eita, já sabe quem que é esse? Já viu esse aí por aí? Calma, gente, não é esse é o convidado não, eles estão aqui na minha frente, mas eles trouxeram isso daqui porque é sensacional. Bom, no dizer deles, vamos ver agora. Vocês garantem? É bom mesmo? Vai dizer agora ao vivo aí. Como é que vai ser a reação. Vamos lá, vamos ver. Gente, eu deixei de experimentar antes para poder experimentar aqui com vocês. Enquanto eu vou preparando aqui, vão conhecendo os nossos convidados de hoje, que é o Jefferson e o Cid. Sejam bem-vindos! Salve, salve! Prazer, Cid. E eu sou o Jefferson, vamos pra cima. É isso aí. Esses vamos malucos... ver como é que eu tô ansioso aqui pela reação dele, vamos ver como é que... Eu só acho que foi muita água, né? Não sei, não tenho certeza. Eita, não dá nada, quanto que não é dá nada. É uns 500 ml. É 500 ml? Não, é uns 300. É muito, então qualquer coisa você complementa aí pra ficar mais forte. Fechou. O importante é a gente começar a sentir o gosto. Cara, eu não falei pra vocês, eu tenho um problema. Você gosta de café solúvel? Gosto. Gosta? Gosto. Eu só tenho um problema com café. Temperatura. Não pode ser muito quente. Vai queimar o beiço agora. Queimar a língua. Acredita? Não pode ser muito quente pra ti? Não. Acredita nisso? Eu conheço pessoas assim, né? Então, vai ter que esperar esfriar um pouquinho. Eu vou deixar dar uma esfriada enquanto a gente vai batendo um papo e conhecendo um pouco mais sobre isso aqui. Você tá curioso? Eu também tô extremamente dando água na boca para poder experimentar. Porque esse aqui, vou pegar um inteiro aqui, né? Bonitinho. É de brigadeiro. Mas é só café solúvel? Me fala um pouco mais desse produto. Ele na verdade é uma solução para quem quer otimizar o dia a dia. Ou seja, ele, além de ser um café solúvel, ele tem creatina na composição. Então, que legal. Acaba... hoje em dia, a creatina é fundamental, assim, para quem... É essencial, na verdade, para nós seres humanos. E muita gente esquece. O café ninguém esquece. Então, já vem junto a creatina. E ele é saborizado também, justamente para ajudar aquelas pessoas que não conseguem tomar o café sem açúcar... e querem algo mais indulgente, algo um pouco mais saboroso. O café tradicional brasileiro, muita gente dispensa sem açúcar, né? Realmente é uma dificuldade que nós brasileiros temos em questão do açúcar. Né? Você mesmo estava comentando agora há pouco que ainda não conseguiu se desvencilhar totalmente. Totalmente né? não. Difícil. É difícil. É uma pegada complicada, né, Cid? É difícil. Eu demorei um bom tempo, né, para deixar de consumir o açúcar assim em excesso. Mas hoje em dia não sinto falta se eu não tomo café normalmente sem açúcar e não faz nenhuma falta pra mim. Show. Agora uma coisa interessante foi como eu conheci eles, tá? O Cid eu vejo direto lá nos sinaleiros, né? Mas nunca abordei, eu acho. Não, ainda não. Aquela vez que tu perguntou, era só sobre o suco de laranja que alguém já tinha me oferecido, mas não foi ninguém da sua equipe. Entendi. Não foi ninguém da sua equipe. Foi uma outra pessoa. Alguém foi vender água, suco, enfim, tava lá. Foi lá nos ingleses? Não, foi ali na Beira-Mar mesmo. Gente, eu conheci esses malucos na sinaleira da Beira-Mar. E ele saiu doido pra fazer uma pegada esperta. O cara é esperto. Tu acha que o sinaleiro abre e ele sai doido colocando as balinhas nos retrovisores? Nada. O cara olha alguém ali, escolhe aquela pessoa... Olha a barbinha dele, ó. A barbinha dele. E foi em cima. E eu falei, caraca, meu, esse cara é louco demais. E aí ele foi contando que a venda, que a parada do sinaleiro é para financiar, né, a estruturação de toda essa brincadeira. Então... não estou fazendo propaganda do produto, eu estou fazendo uma propaganda da pessoa que tem uma boa abordagem e que conseguiu chamar a atenção a ponto de estar aqui hoje, né, no podcast Fala Aí Convida. Eu gostaria de entender mais, cara, como é que surgiu essa ideia, como é que foi? Você diz a ideia do Cofetini?
E de vender a laranja, vender o suco de laranja no sinaleiro para bancar tudo isso. Conta uma ideia geral. Basicamente, Kainan, o Confettini, ele surgiu da ideia de resolver uma dor do mundo moderno, que é a galera precisa tomar creatina, mas esquece, não gosta da textura, não gosta do sabor. Mas essencialmente falando, essa é a visão que a gente tem de agora. Depois de já ter vendido bastante o produto em academias, de já ter validado ele online. Mas no momento que eu tive um insight de criar um produto como esse, porque ele é bem diferenciado, você não encontra nada semelhante assim, né? Um café com creatina, saborizado, sem açúcar. Eu associei, eu tive algumas visões, digamos assim, mercadológicas, porque há um tempo atrás eu trabalhava em outro projeto que era para ensinar xadrez como atividade extracurricular nos colégios particulares lá de Curitiba. E aí, com a pandemia, os colégios fecharam e o projeto acabou não indo para frente por conta de ter uma barreira de entrada no digital em relação ao xadrez para as crianças. É bem difícil, então é um negócio mais pedagógico, lúdico, e então precisava ser presencial naquela época, e acabou que eu não quis mais continuar com o projeto. E aí, na busca de me reinventar, eu basicamente encontrei ali uma brecha no mercado, por ver que várias marcas que você observa aí, elas estão saborizando os produtos. Você pega a Monster, né, que é a empresa de energético, a própria Red Bull, você pega Snickers, que é o chocolate. Eles têm... existe uma tendência hoje mercadológica de saborização muito forte. Só que o mercado wellness também vem crescendo bastante. Então, eu me perguntei, assistindo um podcast, nessa época que eu estava buscando me reencontrar, me perguntei por que não desenvolver um produto que tenha creatina e gere já uma comodidade para o consumidor, e que fosse atrelado a uma bebida que é típica brasileira. É muito consumida, tem uma demanda muito grande, e no final das contas estava certo. Claro que eu me baseei, por exemplo, nisso, olhando para outras marcas. A gente não cria nada, a gente só modela, só aperfeiçoa. E aí, o dono da Dr. Peanut, que é uma pasta de amendoim, não sei se você conhece. Sim, sim. Ele é lá da minha cidade, e basicamente ele pegou um produto que é alimentício e hoje comercializa praticamente como se fosse um suplemento. Porque em qualquer loja de suplemento que você entra, tem a Dr. Peanut sendo vendida. E ele deixou o produto muito indulgente, porque a pasta de amendoim, até então, ela não era tão saborosa, ela agarra na boca. E aí ele criou também uma embalagem muito bonita, muito indulgente, e isso desperta o desejo do consumidor, e ele conseguiu trazer uma revolução para o mundo da pasta de amendoim. E a mesma coisa eu enxerguei que seria possível fazer com o café, tendo em vista que é uma dor de muitas pessoas, por exemplo, não conseguirem tomar café sem açúcar. Você observa isso corriqueiramente. E aí eu me perguntei, né, por que não? Tudo começa... E se, né? E sim. E se tiver um café com creatina que fosse saborizado, a gente já pensando, claro, a ideia de saborização já era pensando num mix de produtos. E aí, entre pensar e executar, tem um gap muito grande, mas a gente executou. E aí agora a gente está
passando por um novo processo, depois de já ter validado o produto, já ter feito o MVP, que é basicamente ter entendido a viabilidade desse produto no mercado, aceitação. Ele foi muito bem aceito, a gente já vendeu mais de 500 caixas desse café só no online e fora nas academias. E aí, por conta de mudanças que tem na regulamentação hoje da Anvisa, a gente está passando por um novo estudo de viabilidade e sendo feito também alguns testes, algumas novas formulações, para que a gente possa retornar com força total. E para isso a gente também, é tudo muito custoso, né? Ainda mais aqui no Brasil. Então a gente está levantando um capital vendendo suco de laranja no semáforo. E foi como a gente se conheceu. A gente fez uma abordagem cativa ali com o Kainan e aí já criamos esse networking e estamos aqui hoje. Show. Já vou perguntar onde é que tu entra nessa história, Cid, para conseguir entender. Mas eu vou começar agora a experimentar, porque já chegou numa temperatura que eu consigo tomar sem queimar a língua. Então vamos lá, vamos ver se esse negócio é bom. Lembrando que eu pus muita água, tá? O ideal é 150 ml? 150, 200 ml. Tá, eu pus aqui um pouco a mais, Não sei se vai né? ficar aguado. Vamos descobrir, mas só pelo cheiro. Sabe aquelas pessoas que conseguem sentir o gosto pelo cheiro? Sim. Eu sou desse estilo. Vamos ver. Caraca, meu. Curtiu? Eu já tô curtindo. Porque não provou ainda. o meu Não, receio... cheiro, eu digo cheiro, o aroma. O meu receio era não ser muito doce. Quer dizer, não é não ser muito doce, é não ser doce, né? Sim, que é porque quando algo fala que é sem açúcar, a gente fala, pô, não é doce. Então, Entendi. pelo cheiro, já tô vendo que tem um adocicado muito bacana. O que tu usa pra adoçar? A gente usa... Vamos ver a sua reação aí. Caraca, velho. Não, Gente, seja sincero, seja honesto. gente, sem zoeira. Não, sem zoeira. não tá aguado. Até mais um golinho. Não tem ninguém pagando ninguém aqui pra falar nada, tá? E isso é fato. Vamos experimentar isso aqui de novo. Cara, literalmente um café doce, por mais que seja sem açúcar, e no final fica realmente o gosto do brigadeiro, cara. Tipo, não um brigadeirinho docinho de açúcar, porque isso aqui a gente tá falando de um mercado wellness, então tem que ser light. Mas, cara, isso aqui é maravilhoso e não ficou... Eu acho que não ficou aguado. Sim. Acredito eu. Porque o gosto tá 100%, cara. Tá 100%? Uma delícia, cara. Realmente, eu gostei. E olha que eles estavam com medo de eu falar mal, porque eu ia falar se eu não gostasse. Eu ia realmente falar se eu não gostasse. Tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero, Tem que ser sincero. Olha Não só. adianta. Gostei, até o final eu vou ter Não ficou tomado aguado tudo. mesmo? Não, acredito que não. Coisa boa. Acredito que não. Eu vou experimentar depois com menos água pra poder falar, né? Sim, Aí fica numa Aí vai próxima de paladar, né? oportunidade. Tem gente que gosta de um pouquinho vai mais de paladar. doce, outras pessoas um pouquinho menos e assim vai. E aproveitando que tu tá na palavra, onde é que tu entrou nessa jogada? Bom, eu e o Jefferson se conheceu um pouco mais pra frente, né? A operação ali da Cofetina já tava rolando. Eu já moro aqui em Florianópolis, né? Já há 14 anos, já tô... passei a minha infância, tudo basicamente aqui. É bom. Bom, gostou, né? E, enfim, eu tive, né, um despertar, né, uns anos atrás, porque eu sempre tive uma chama aqui dentro, sabe? De querer algo a mais da vida, né? E eu, na minha adolescência, né, com meus 13 para 14 anos, eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Foi onde eu comecei, assim, e eu tive uma visão que, cara, é isso que eu vou focar na minha vida e é a oportunidade que eu vou usar para vencer, sabe? E, bom, treinei por muitos anos intensamente, treinava ali 3 vezes no dia, mais ainda preparação física e tudo, e mesmo assim minha preparação física não era o suficiente para carga de treino que eu fazia. E com o tempo eu infelizmente estourei os meus 2 joelhos, né? Ali mais ou menos com uns 19 anos, 18 para 19.
E aí enfim, vou ter que fazer outra coisa, né? Entrei pro mercado tradicional, comecei a trabalhar ali de CLT. E logo na sequência veio o nascimento da minha filha. E aí quando veio o nascimento dela, aquela chama que já estava aqui dentro reacendeu. Nossa, é agora que eu tenho que dar um jeito de uma vez por toda na minha vida. Eu tenho que fazer algo que... Tenho que começar a plantar algo que de fato vai me proporcionar algo a mais, né? Até porque eu tenho uma vida que depende de mim, né? E aí eu comecei a estudar muito, né? Ler livros, comecei a entrar bastante nesse mundo do empreendedorismo e comecei a vender doces na rua. E aí eu comecei basicamente a minha jornada aí, né? Trabalhei um tempo no digital, adquiri um conhecimento. E aí eu entendi que vendas era um caminho, né? E um meio para mim chegar lá onde eu quero, né? E eu comecei a vender doces na rua e, enfim, né? Entrando nesse mundo, acabei conhecendo o Jefferson através da internet, né? Ele estava fazendo conteúdos, né? Viralizou, né? Inclusive com o Cofetini. E aí a gente começou a conversar ali, né? Segui ele, a gente se seguiu de volta, começamos a conversar. E aí foi ali se criando ali, né? Uma amizade virtual. Até que chegou um momento, ele postou um stories, né, no Instagram, comentando ali, né, comentando não, né, recrutando pessoas e tal para trabalhar na Cofetini. E eu tava ali na rua e poxa, a rua tem um teto, querendo ou não, por mais que eu consiga fazer 500, 600, R$1.000, R$1.500 num dia, tem um teto. E aí eu já tava meio também cansado de vender doce, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, a gente gerou uma conexão ali, enfim. Acabou que eu fui parar em Curitiba, né? A gente começou a trabalhar junto, naquele momento eu como vendedor. E vendemos muito café nas academias de Curitiba. E ali foi indo, e aí eu fui mostrando o resultado, a gente foi, né, cada vez mais se conectando ali de fato, né? E aí, né, eu entrei como sócio da Cofetini daí. E aí a gente estamos aí agora, né, pra levar a Cofetini pra todo o Brasil. Pô, legal, cara. Legal. Isso é fera. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, porque tudo que trouxe eles até aqui é o empreendedorismo. E como eu falei, isso daqui não é uma propaganda do produto em si. Por mais que seja bom pra caramba, acho que nem precisa de propaganda. É só tu experimentar que tu vai ver que delícia que é. Você vai falar pros teus amigos desse produto. Realmente, ó, eu sou enjoado com café, tá? É melhor que tomar creatina pura. Com certeza! É porque a gente brincou, tem mania de pegar. Não, hoje eu não tô tomando, né? Dá pra perceber. Mas eu pego e jogo na boca quando faz, né? É mais simples. Desse jeito fica bem mais gostoso. Não tem nada amargo, né? Porque geralmente o café... Todo mundo fala, não gosto que fica amargo na boca. Gente, não fica. Não fica. Isso é maravilhoso. Mas como é que o empreendedorismo... Bom, acho que vocês já deixaram bem claro. Tu, né, Cid, já deixou bem claro em onde o empreendedorismo entrou na tua vida. Sim, né? Eu considero que ele já entrou, de certa forma, lá quando eu comecei jiu-jitsu, né? Sim. Porque você tem que se auto... Sim, ali né? eu já tinha que... Dependia... Era da minha pessoa para treinar, não tinha ninguém ali, né, com chicote atrás de mim, vai treinar, o pai, mãe, não. Tudo foi um protagonismo meu, né? Legal. Então, eu vejo que começou já lá de trás já, né? Show. E tu, como é que tu começou nesse mundo? Eu sendo bem franco, assim, eu acho que eu sempre quis... ser detentor de algo que fosse meu, mas que fosse grande. E sempre tive um anseio de enriquecer. E eu acho que provavelmente esse seja um anseio da maioria das pessoas. É claro que existe um gap das pessoas que chegam lá. Ou seja, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E você enriquecer, existe um preço alto em vários aspectos, não existe uma fórmula mágica. É uma composição de uma série de fatores para que você venha conseguir enriquecer. E ainda na busca, eu
sempre, de alguma forma, estava buscando um meio, alguma alternativa. E aí a gente começa a entender a dinâmica do mundo real conforme a gente vai amadurecendo, envelhecendo, sendo indo ao pé da letra. Indo de tiozão. Exatamente. Então, acho que a busca começou pela chama de querer, de fato, ter algo grande, construir algum valor na sociedade, de impactar